Graça e paz, irmãos, é um prazer, um privilégio a gente estar aqui reunido, debaixo da direção e condução do nosso Senhor, sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. Quero saudar você também que está nos acompanhando pela internet, que a bênção do Senhor também recaia sobre você abundantemente. E você que está nos acompanhando pela internet, quero convidar você a entrar, curtir e se inscrever no canal aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Buenos Aires, tá bom? Se inscreva aí. Também, se desejar, inscreva no meu também, já que está inscrevendo, Rev Wagner Queiroz, Vida Abundante. Assim você vai poder acompanhar o nosso trabalho, orar por nós, interceder por nós. Uma alegria, irmãos, estarmos aqui juntos, agora que vamos ler a palavra do Senhor, e depois, pela graça e iluminação do Espírito, o Senhor vai falar aos nossos corações. Nosso texto desta manhã é Romanos 8, de 28 a 30. Eu havia colocado 29, mas é 8, de 28 a 30. Os irmãos, se possível, corrija aí, para que todos possam acompanhar devidamente esse texto. Romanos capítulo 8, versos de 28 a 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Quero convidá-los mais uma vez para que curvem suas cabeças e falem com o Senhor. Fala com o Senhor que quer que o Espírito Santo dele possa falar ao seu coração. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho certeza que você sairá melhor do que você chegou, que a palavra vai adentrar seu coração, vai permear a sua mente. Você que está nos ouvindo também, ore aí, para que essa palavra possa tocar você, possa ser para nós o alimento que é para o nosso espírito. Senhor, obrigado por essa oportunidade especial. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de, em nosso país, ainda podemos estar aqui reunidos com as portas abertas. Amém. E que isso possa perdurar, Senhor, para sempre. Que a Tua palavra possa ser pregada em todos os rincões deste mundo, Senhor, e que esta palavra possa adentrar aos corações e mentes de forma que ela possa transformar vidas. Senhor, nós que somos da Tua família, da família da fé, mas precisamos, Senhor, como já tomamos um café pela manhã, precisamos que a Tua palavra também nos alimente neste dia. Amém. Que esses momentos sejam agradáveis a Ti, Senhor. Usa-me como instrumento, Senhor, falho, mas na Sua mão e direção seja útil, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Você que acompanha os nossos podcasts de segunda a sexta-feira, você já ouviu alguma coisa da mensagem que vamos falar hoje, mas se ouviu, você vai poder agora, talvez, tenho certeza, ampliar, né? O podcast são 2 minutos e meio, e hoje nós vamos falar pelo menos 25, 30 aqui, né? Então vai dar para ampliar bastante. A nossa meditação de hoje, a nossa reflexão, ela passa por esta pergunta que eu normalmente coloco ali no podcast, nessa nova série, a pergunta que não quer calar. Então a pergunta que não quer calar é: eu conduzo a minha vida ou sou guiado por Deus? Se fôssemos aqui no formato da escola dominical, eu ia perguntar para muitos aí, mas você sinta-se perguntado e responda para você mesmo. Você também que está nos acompanhando pela internet, sinta-se perguntado e responda para você mesmo: eu conduzo a minha vida ou sou guiado por Deus? Muitas vezes a gente entende errado
o que nós vamos falar logo mais sobre predestinação, né? Parece que Deus, de uma forma equivocada, as pessoas assim compreendem, equivocadamente compreendem, como se Deus nos enlatasse, nos engessasse. E a ideia predestinação, para alguns, entendendo equivocadamente, parece que Deus nos fez um robô. E não é isso. Se assim fosse, nós não pecaríamos, né? Deus não teria nos engessado para pecar, não é verdade? Sim, para adorá-lo. Então a gente vê que a gente acaba debaixo desta direção de Deus. O nosso tema hoje é a caminhada cristã sob a direção de Deus. A nossa caminhada cristã é de fato, está de fato condicionada à direção de Deus. Estamos andando, caminhando, as nossas vidas, elas estão debaixo da mão de Deus. A palavra vai nos ensinar que nós subsistimos nele, em Cristo Jesus. Subsistir é como se você estivesse aqui pendurado, agarrado. Não tem como você permanecer só por si mesmo. Nós nos subsistimos por causa do Senhor. Então parece que há uma ambiguidade, mas não é. O que é uma ambiguidade? Parece que há dois entendimentos. Nós dirigimos a nossa vida ou Deus nos conduz? Não é? Parece que a gente fica nesse impasse. Sou eu que dirijo a minha vida? Você pode estar pensando assim, eu vou sair daqui e vou no mercado. Você está orientando a sua agenda, e você deve ter pensado o que fazer hoje depois do almoço. Você deve ter pensado no menu que você vai comer lá no almoço, o que você vai cozinhar, aonde você vai almoçar, você vai comer fora com quem. A gente já pensou todas estas coisas, mas esses pensamentos, essas liberdades, não restringe a direção de Deus, e Deus está nos guiando. A grande dificuldade, quando a gente pensa esses termos e esse campo da teologia, é que a nossa mente é limitada, e a Bíblia mesmo ensina que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Então, de fato, nada escapa às mãos do Senhor. Mas Ele também nos dá uma liberdade para a gente andar dentro desse direcionamento. E é nisso que nós vamos trabalhar nesta manhã. Veja bem, os cientistas descobriram bem depois as leis da física, a lei da gravidade e tudo mais. Então, os ateus começam a ficar preocupados, porque se existe uma lei, quem estabeleceu a lei? Toda lei é estabelecida por um legislador. Então, se tem uma lei de gravidade, ele só conseguiu definir a lei, conseguiu o cientista escrever essa lei, criar uma fórmula para essa lei, uma fórmula matemática ou física, mas essa lei existe, ele só percebeu que ela existia. Ela só percebeu que o universo aqui no nosso sistema solar funciona assim. Você não sai aí com um balão de gás, a gravidade te segura aqui na Terra. Você pula e volta. Se você escorregar lá no alto de um prédio, você vai cair, porque a gravidade vai te trazer para baixo. Essa lei existe. Então, quem criou isso? Então, esse é um grande problema para aquelas pessoas que não creem em Deus, porque nenhuma lei é criada se não houver um legislador. Então, com certeza, o Deus criador de todas as coisas, o nosso Deus, é que criou tudo e colocou ordem no universo. O sistema solar que não pode desviar milímetros aí, e tudo isso funciona de uma forma tranquila, perfeita. Nós, seres humanos que cuidamos mal do nosso planeta, estamos passando por esses intempéries de El Niño, de todas estas elevações de temperatura, porque o homem devastou todas essas coisas mais, a camada de ozônio, a quantidade de CO2 que a gente emite e tudo mais. Isso está interferindo na normalidade do planeta, mas tudo existe e subsiste debaixo da mão de Deus, e nós, criados à sua imagem e semelhança, também. Então, nesta manhã, com brevidade, nós vamos trabalhar sobre isso. Primeiro ponto: fomos predestinados para
sermos parecidos com Jesus. Olha o verso 28. Sabemos que o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, da mesma forma, à semelhança do seu filho, do seu primogênito, para que tenha muitos irmãos. Nos predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, Jesus, o primeiro, e nós, os seus irmãos. O que é predestinar? É uma qualidade da soberania de Deus. Ele previamente destinou todas as coisas. Nós lemos no início do culto o Salmo 139. O Senhor já nos conhecíamos quando éramos substância ainda informe. O Senhor já tinha escrito todos os nossos dias e determinados. Meus irmãos, nós que precisamos conhecer um pouco do relacionamento humano, a gente sabe que a falta da figura paterna ou materna, ou o ambiente que nós fomos criados na família, isso interfere, nos formam o nosso psique, nos dá segurança ou nos dá insegurança. Muitas vezes, por ignorância ou falta de conhecimento, muitas crianças cresceram num lar e hoje são adultos, onde ouviram assim: você não vai virar nada, não vai dar certo, nada vai dar certo para você. A gente sabe que isso vai ficando impregnado na vida das pessoas, e isso faz mal. Então, o que a gente entende aqui nesta questão, que fomos predestinados para sermos parecidos com Jesus, o Senhor, de antemão, na sua qualidade soberana, já nos orientou para que nós fôssemos encontrados por Jesus, para que os efeitos salvíficos na cruz do Calvário chegassem até nós. Uma outra discussão que as pessoas muitas vezes têm é: eu sou salvo, eu quero ser salvo, ou eu sou alcançado pela salvação? Lógico que nós somos alcançados por Cristo. Jesus fala, e João vai registrar, registrando as palavras de Jesus, que ninguém vem a ele, Jesus, se o Pai não enviar. Então todos nós somos enviados a Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Porque todo ser humano, por causa do pecado adâmico, estávamos separados de Deus, mortos. O texto diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não reage. Quer dizer, a palavra de Deus, ao ouvir essa palavra e pela ação do Espírito Santo, que todos nós fomos tocados por Deus e percebemos que somos pecadores e que temos um Salvador. Esse é o processo da conversão, do entendimento que o Espírito Santo nos revela que somos pecadores, que um pecado nos separa de Deus, e em Cristo Jesus Ele pagou todos os nossos pecados. Vocês devem saber que no Velho Testamento era oferecido sacrifício de sangue, animais, um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, simbolizando o que Jesus, o Cordeiro de Deus, faria na cruz do Calvário. Então fomos salvos pelo Senhor. Então nós fazemos parte desse plano de Deus. Ele sabia, Ele nos amou de uma forma incondicional. Isso é muito interessante, nós vamos comentar um pouco disso também, porque se Deus nos ama de uma forma incondicional, ou seja, não tem condição, você não pode fazer nada para que Deus te ame mais, e você não pode fazer nada para que Deus te ame menos, porque Ele é um amor perfeito. É difícil muitas vezes a gente pensar nessa linha, porque nós agimos e reagimos. Toda uma ação, ela remete a uma reação. Então parece que eu trato bem as pessoas que me tratam bem, e não trato tão bem as pessoas que não me tratam tão bem, vamos colocar assim. Mas o Senhor Jesus ensina que nós precisamos amar até os inimigos, que Ele veio interpretando a lei como devia ser interpretada, os mandamentos, que Ele diz que nós temos que amar os nossos inimigos também. Então o amor de Deus, ele é incondicional.
Isso não quer dizer que você pode agir de qualquer jeito. Aí que está a nossa grande dificuldade. Então a gente pensa nessa questão de ação e reação, que se Deus me amou e é incondicional, eu posso viver de qualquer jeito? Não. Porque você agora que está vivo, não está mais morto espiritualmente, está vivo, foi vivificado pela ação de Cristo, pela salvação e pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos reagir parecido com Jesus. Isso é muito importante. Se você agora conhece a luz e está na luz, você vai andar na luz e pela luz. Você vai refletir essa luz de Cristo, não mais a escuridão do pecado, embora a gente ainda peque. O que mudou então? Que a pessoa sem ser alcançado pela ação salvadora em Cristo Jesus, ele vivia para pecar, o seu objetivo era pecar, a sua delícia era pecar, a sua motivação era pecar. Agora que estamos em Cristo, a nossa motivação é ser obedientes a Cristo, embora a gente ainda peque. Toda vez que você tirar os olhos do Senhor, ou não se alimentar espiritualmente, ou se alimentar mal, você vai desviar, não é? Boa parte nossa do povo hoje tem comido caloria demais, eu sou um deles, né? Tem sobrado caloria, não é? Mas espiritualmente parece que a gente faz um jejumzinho, não é verdade? A gente come poucas calorias, né, espiritualmente falando, né? A gente devia investir mais caloricamente falando, usando essa analogia, para se alimentar de uma forma mais proteica espiritualmente falando, né? Parece que a gente está sempre com uma anemiazinha espiritual, comendo muito pouco do alimento espiritual. Falta energia para nós. E é isso que a gente precisa ser despertado. O Senhor nos predestinou para sermos parecidos com Jesus, ou seja, para que essa palavra possa estar impregnada em nós. E ela impregnada em nós, ela sobreponha, para que a gente exale esse bom perfume de Jesus, para que a gente reaja por causa da palavra que está impregnada em nós. E essa reação vai ser similar, coadunada, parecida, em decorrência do alimento que você está ingerindo, que é o alimento espiritual, que são as verdades bíblicas. Então veja, muitas vezes a gente faz uma pequena confusão, como eu estava falando, por não prestar atenção. De fato, somos amados incondicionalmente pelo Senhor. O Senhor nos salvou. E nós temos vida eterna em nós. Agora, se temos vida eterna, e temos, eu quero crer que todos têm essa certeza e convicção, as nossas reações precisam mostrar isso. Ou seja, a gente precisa permitir que essas verdades estejam e sejam impregnadas em nós e que elas nos motivem, para que elas nos transformem, para que as nossas ações sejam cheias destas novidades, dessas verdades bíblicas, essas verdades possam ser instrumento de transformação para outro. Então nós somos predestinados para ser parecido com Jesus. Então não tem como você ser diferente. O seu destino é ser parecido com Jesus, é ser o irmão de Cristo. O nosso destino é viver eternamente com Deus. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida abundante. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Então eu pensei que vocês não tivessem tomado café hoje, né? Porque eu falei, agora o alimento espiritual, mas o físico também, comer pouco, esse a gente cuida bem, né? Segundo ponto, verso 30 diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui a gente vê que esse processo aqui é para realizar em nós perfeitamente o processo da santificação. E aqui vai um outro descuido nosso para a gente estar bem alerta. Muitas vezes as pessoas ficam brigando se a gente quer que vai à salvação, essa salvação vem a nós. Como já disse, nós somos alcançados pelo amor de Deus, somos atraídos por Ele. Ele nos chamou, e se chamou, Ele também justificou. O que é justificar?
na cruz do Calvário foi pago todos os nossos pecados, porque o pecado faz uma separação de Deus, então a justiça de Deus precisava ser cumprida. Então na cruz do Calvário a gente vai ver o perfeito amor de Deus e a perfeita justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus pagou cabalmente os nossos pecados. Por isso que ele disse: tetelestai, está consumado, está pago, não se fala mais nisso. Então o Senhor nos chama e depois nos justifica. E ao que justifica também vai glorificar. Esse processo que teremos todos quando Jesus voltar. Se você estiver vivo quando Jesus voltar, seu corpo vai ter transformado nesse corpo que não vai morrer mais, não vai ter mais dores, não vai ter mais doença, esse corpo que será eterno. E se você tiver morrido, você vai ressuscitar com esse novo corpo. É o processo final da santificação. Então o Senhor nos chamou para isso. Muitas vezes a gente confunde, que quando Ele nos chama, Ele nos desperta. E quando Ele nos desperta, a gente responde ao chamado. Então a gente pensa que é a gente que está aceitando a Cristo. Não, você está respondendo ao chamado, a esse amor que é incondicional, que te atraiu, como Jeremias disse: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Então nós somos atraídos pelo Senhor e a gente responde a esse chamado que nós denominamos na teologia de chamado irresistível. Se você é chamado por Deus, você não tem como não aceitar esse chamado. Então, glória a Deus por isso, que nós aceitamos, que nós fomos chamados e nós respondemos a esse chamado. Então, segundo ponto aqui é para realizar perfeitamente o processo da santificação. Muitas vezes a gente quer discutir a salvação, como falava e expliquei, mas a santificação, para ser salvo, a gente não pode fazer nada. É um ato só de Deus. É chamado isso de monergismo, monoergo, mono ergo trabalho. Só um trabalha, só Deus trabalha para a salvação, só Deus trabalhou para a salvação. Agora a santificação, ela é sinérgica, você está junto nesse trabalho. A gente agora, com o Espírito Santo habitando em nós podemos escolher as coisas de Deus. Ao ler a palavra, ter vontade de estudar a palavra, orar, falar com Deus, ter comunhão, isto são respostas que a gente dá pela ação do Espírito Santo em nós. E nós precisamos treinar isto para que as nossas respostas sejam mais rápidas, sejam mais constantes, para que esse processo se desenvolva em nossa vida, para que cumpra todo esse processo. Já fomos chamados e já aceitamos o chamado, já respondemos a esse chamado, já fomos justificados por Cristo. Então nós estamos nesse processo agora de ser glorificado, estamos nesta caminhada até encontrar com Jesus, para que esse corpo seja santificado e que a gente vá viver eternamente com o Senhor, já separado o joio do trigo, e pela graça do Senhor somos trigos. Nesse processo nós temos que trabalhar, e é aqui que está uma grande falha nossa. Aqui que a gente vive equivocadamente. Então a gente pensa: já que Jesus me salvou, já que Ele é amor e Ele é amor perfeito, então não preciso fazer mais nada. É como se você botasse o seu carro na banguela, no ponto morto, no neutro, e deixasse descer. Só que a vida não é só ladeira, tem plano e tem subida. Então, nesse processo de santificação, você precisa interagir. Ou melhor, não existe outra forma, outro meio de desenvolver o processo da santificação se nós não interagirmos. Porque agora que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, a minha reação natural é estar alinhado com a luz. É querer fazer a vontade de Deus, é querer que a vontade de Deus ela se encarne em mim, para que as pessoas vejam essa ação de Deus e essas verdades bíblicas na minha vida, revertidas nas minhas ações, e essas minhas ações transformadas pela ação do Espírito Santo, seja uma mensagem impactante para aqueles que estão ao nosso redor.
As pessoas vão olhar para nós e dizer: como é que você consegue ficar em paz? Como é que você consegue ficar tranquilo nesse mundo? Você vai dizer: porque Jesus me alcançou. Percebe? Então, à medida que as nossas ações são transparecidas, de forma transformadas pelo Espírito Santo, mesmo que você não fale nada, a sua vida vai estar falando de uma forma impactante. Os seus atos vão estar falando. E as pessoas vão perguntar: que interessante, estar perto de você é tão gostoso. Não é por causa do perfume que você gasta R$1.000 para comprar, não. Não é porque você tem sempre um sorriso. É porque você exala o bom perfume de Jesus. É porque as suas atitudes são cordatas, suas atitudes são amorosas. Você está pronto para ouvir, você sempre pode estender a mão, você sempre pode dar atenção. Isso faz grande diferença. Então, segundo ponto aqui, é para realizar perfeitamente o processo de santificação. Então, estamos caminhando, a nossa caminhada cristã é de fato sob a direção do Altíssimo. E o terceiro ponto: tudo está debaixo da soberania do Senhor, que é o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você veja aqui que são todas as coisas que cooperam. A misericórdia de Deus, ela é tão misericórdia, e o amor de Deus é tão profundo, e o seu amor e a sua paz excede o nosso entendimento, o seu amor é incondicional, que até os nossos erros, Deus permite que eles se convertem em algo bom. Ah, legal, então eu vou errar bastante. Não, eu não disse que os erros não têm consequência, mas a misericórdia do Senhor é tão grande que todo erro tem consequência. Mas quando você toma consciência do erro, esse entendimento e esse conhecimento do erro, pela ação e direcionamento do Espírito Santo, você vai gerar, no mínimo, um aprendizado. Você vai colocar no seu Google Maps da sua vida, dizendo: aqui tem um buraco. Você cair no mesmo buraco outra vez, é porque você é descuidado, não é verdade? Vai ter lá uma bandeirinha, lá um sinal: aqui tem um buraco, cuidado. Percebe? E você vai perceber, veja, se você já passou por falência, veja se você já passou por alguns transtornos grandes, ou se esteja passando. Se você colocar a sua vida diante de Deus, não importa a situação que você estiver, você vai sentir e perceber o Espírito Santo te conduzindo para sair desse atoleiro, para sair dessa tormenta, para sair dessa dificuldade, não importa em que área seja, relacional, financeira, emocional, não importa, o Senhor vai estar te conduzindo. É como se chegasse lá alguma coisa para te arrastar, para tirar daquele mundo de areia movediça. Muitas vezes a gente se sente como numa areia movediça. Parece que quanto mais você mexe, mais afunda, não é? Mas quando você percebe, pede um help para o Senhor, socorro, Senhor, é engatado aqui algo que vai te puxar, e você vai perceber que você vai ter insights, que você vai ter direcionamentos, que você vai perceber Deus te conduzindo e te levando para outros caminhos. Terão consequências? Com certeza. Se você gastou demais, está devendo bastante, você vai ter que fazer um downsize, vai ter que cortar demais seu orçamento, vai passar muito tempo sem gastar nada, não é? Mas você vai sair, Deus pode te dar um outro trabalho, você ter um aumento, você vai ter sabedoria para diminuir o seu orçamento, enfim, a sua vida você vai perceber Deus te direcionando, mesmo que seja um momento que você também perceba que você está sofrendo as consequências do seu erro, do seu descuido, certo? No seu trabalho, se você não cumpre as suas obrigações, ou se você maltrata uma pessoa, maltratou um cliente, chegou a reclamação lá, isso é verificado, ou você não recebe a promoção, você recebe uma reprimenda, recebe uma suspensão, isso são consequências, mas você vai poder aprender com isso, percebe? Então aqui quando diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
não quer dizer, oba, vamos fazer coisa errada. Não, não é isso. É saber que você é direcionado pelas mãos soberanas do Senhor. A caminhada cristã sob a direção do Altíssimo. Os nossos atos, nenhum ato nosso, nenhum pensamento escapa do conhecimento do Senhor. Vou falar de novo, nenhum ato nosso, nenhum pensamento escapa do conhecimento do Senhor. Percebe? Então, já que a gente tem essa consciência que o Espírito Santo habita em nossos corações, já que a gente tem consciência que nós somos amados de uma forma incondicional pelo Senhor, já que a gente leu aqui, e aos que predestinou, Ele nos predestinou, nos deu um destino prévio que ninguém pode mudar. Jesus vai dizer, aqueles que o Pai me enviar, ninguém pode tirar de minha mão. Então você está predestinado para Cristo, ninguém pode tirar você de Cristo. Então Ele predestinou, chamou, justificou, e está te conduzindo nesta caminhada até o momento da glorificação desse corpo perfeito. Porque pode ser que a gente morra daqui uns dias, não é? Espere 1000 anos, 100 anos, 50 anos, ou amanhã a volta de Jesus. Mas quando o Senhor voltar, se estivermos já morrido, o nosso corpo será glorificado. Isso é tremendo. E nós vamos viver eternamente com o Senhor. Isso é tremendo. Então todo esse plano do Senhor perfeito será concretizado. Eu não sei você, queridos, mas eu fico pensando nisso, eu fico eternamente tocado de saber que Deus, na sua magnitude, na sua grandeza, Ele olhou para cada um de nós como seres únicos e sobre nós escreveu todos os nossos dias e determinou todas as coisas. Ele te conhece em detalhes. E o Senhor quer o melhor para nós. Muitas vezes nós que não queremos o melhor para nós. Somos nós que estamos machucados conosco mesmo, com a herança familiar, com o dia a dia. Nós nos frustramos porque acreditamos em mentiras que o mundo diz, que todo mundo pode ficar rico, e aí você corre atrás da riqueza e não alcança, fica frustrado. Mas quem disse que você ia ficar rico? O Senhor diz que nós temos que correr atrás de outra riqueza, que é acumular tesouro no céu. Muitas vezes sobre essa riqueza a gente trabalha pouco, não é? O rei Salomão vai dizer, se você tem acompanhado os podcasts, eu tenho falado sobre tudo isso, que ele disse que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E ele estava falando de dinheiro, que ele era muito rico, não é? De sabedoria, que ele era muito sábio, e ele está dizendo, quando você tira os olhos do Senhor, tudo é vácuo, é correr atrás do vento. Então a gente sofre muitas vezes, na maioria das vezes, que a gente corre atrás do vento, a gente deixa de obedecer o que o Senhor quer, para correr atrás do vento, e depois diz, eu estou triste, eu estou mal, eu estou chateado, ninguém me ama, ninguém me quer, nada que eu faço dá certo. Lógico, você está correndo atrás do vento, para de correr atrás do vento e seja obediente à palavra do Senhor. Encerrando, o Senhor disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei, e me glorificarei com Ele, nele. Que o Senhor possa nos abençoar, porque Ele sempre nos abençoe, mas que nós possamos abrir o nosso coração e entendimento, e permitir que essa verdade possa permear, grudar, juntar, possa gerar em nós esse cheiro do Espírito, para que a gente viva melhor, e nesse viver melhor, que as pessoas possam ver esse viver melhor em nós, e querer viver também. Assim a gente vai cumprir o mandamento do Senhor, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. De que forma? Você não precisa ir lá para a Índia, para a China, indo onde você estiver, com a sua vida transformada, exalando o bom perfume de Jesus, você vai estar falando do Senhor, até que Ele venha. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe ricamente.